Eu quero falar sobre o distanciamento prático acerca da pregação do Evangelho. Eu acredito que esse tema seja bastante oportuno para a nossa contextualidade, porque hoje, de fato, nós observamos diversos conceitos hedonistas, antropológicos e até mesmo sensacionalistas sendo implementados ou inferidos na pregação do Evangelho, que diferem totalmente da pregação dos apóstolos do primeiro século e do modelo de pregação que Cristo deixou nos 3 evangelhos sinóticos. Observa que, na minha prólogo, eu coloquei o termo distanciamento prático, porque, de fato, as pregações do modelo contextual são mais práticas do que teóricas, embora alguns venham utilizar de algumas teorias e artifícios místicos e antropológicos, mas o teor das suas pregações são mais práticas do que teóricas. São práticas porque eles utilizam de certos artifícios homiléticos para atrair a atenção do povo, para mexer com as emoções do povo, para criar aquilo que nós chamamos de sensacionalismo. Se de fato fosse uma pregação teórica, eles teriam que utilizar de certos elementos que tangem a pregação do Evangelho, que não são muito agradáveis aos ouvidos humanos. Vamos começar, por exemplo, em Mateus 28, versículo 20, aonde Jesus vai dizer: ensinando-vos a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Observa que, nos 3 anos de ministério de Jesus, boa parte do seu ministério foi dada através dos ensinos. Jesus ensinava as bem-aventuranças, ele ensinava doutrinas que até então o povo ainda não havia conhecido e até então o povo ainda não havia ouvido com tanta autoridade conforme ele aplicava. Os ensinamentos que Jesus deixava para o povo eram referentes à vida espiritual de cada um deles, à vida cristã de cada um deles. Você quer ver um exemplo? As primeiras pregações de Jesus nós encontramos ali em Mateus 4,17, onde ele vai dizer aos 30 anos de idade: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Observa que a primeira mensagem de Jesus, ele utiliza de uma palavra que é de encontro à vida espiritual das pessoas que ele presente estavam: arrependimento. O arrependimento faz parte de um processo de amadurecimento, faz parte de um processo de aprendizado, faz parte de um processo progressivo da vida cristã. Ora, sem o arrependimento, é impossível entrar no reino dos céus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Sem arrependimento, é impossível alcançarmos a justificação e a redenção. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 13. Então, através do arrependimento, a nossa vida espiritual é progredida, nós crescemos, nós progredimos. Um outro elemento que ele também vai utilizar, que nós encontramos em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então nós observamos que a mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, ela é centralizada no arrependimento e é centralizada no anunciamento do reino dos céus. Não tem como nós pregarmos um Evangelho diferente desses 2 elementos. Só que hoje nós observamos na nossa contextualidade que existem diversas pregações que diferem uma das outras. Interessante que Paulo, no seu ministério, ele vai dizer o seguinte, em Gálatas capítulo 1 e versículo de número 11 e 12. Ele vai dizer assim: olha, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Até mesmo o apóstolo Paulo, que foi chamado por Cristo para a grande obra, a grande comissão missionária, ele foi chamado em um período distante, da grande chamada dos 12, conforme nós encontramos em Marcos 3. Até mesmo o apóstolo Paulo, que não caminhou de forma física com Jesus, não pregava um evangelho diferente do que Cristo anunciava. Pelo contrário, ele disse que o que ele anunciava, ele recebeu com base de uma revelação. Uma outra coisa interessante, em Gálatas 1,8, Paulo vai dizer: olha, mas se aparecer alguém que anuncie um outro evangelho diferente desse que vos tenho anunciado, se até mesmo eu, ou se até mesmo um anjo faça isso, que ele seja anátema. Ou seja, desconsidere. O que Paulo está dizendo é que a pregação do Evangelho ela não pode ser alterada. É que a pregação do Evangelho ela não pode ser mudada. Ou seja, a pregação do Evangelho é o que nós temos hoje, através das análogas dos Evangelhos, dos 3 Evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, das epístolas pastorais, epístolas universais gerais, enfim. O que nós temos hoje de conteúdo relacionado ao Evangelho é o que Cristo deixou para a igreja nos 3 Evangelhos e é o que os apóstolos propagaram acerca de Cristo e acerca dos seus ensinos
nas cartas e nas epístolas. Então o evangelho não pode ser alterado diferente do que nós temos visto hoje. Estão pregando uma palavra antropocêntrica, que visam mexer com as emoções, prometendo falsa prosperidade, prometendo falsas alegrias. E o evangelho simplesmente é isso. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não tem como chegar no reino dos céus sem o arrependimento.